Estava dizendo aqui, se de um lado isso é muito bom, os hospitais estão praticamente esvaziados de doentes de Covid, mas há outros problemas aí levando as pessoas à internação, entre elas infecções urinárias e também outras questões, como problemas respiratórios e estados gripais, bem típicos dessa época, inclusive, né? Mas, de qualquer forma, houve aí uma alternância, uma mudança de perfil entre os internados nos hospitais. Nós vamos conversar com o doutor Antônio Carlos Durante, que é diretor do Hospital São Paulo Unimed, em Araraquara, do Hospital da Unimed, né, que é o Hospital São Paulo. Mas certamente o que ele vai dizer não deixa de refletir a realidade dos demais hospitais em termos de procura, de necessidade, de afluxo de pessoas procurando por atendimento hospitalar. Doutor Antônio Carlos Durante, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudade Matão, né? Isso. Certinho. E prazer mais uma vez estar com vocês e numa situação até melhor do que nós já vivemos. Estamos mais tranquilos, enfrentando uma dificuldade menor, graças a Deus. Puxa vida, quantas entrevistas, não, doutor? Nossa, que nós fizemos num momento crítico. E pensar que não faz tanto tempo assim, né? É verdade. Esses últimos 3 anos nós sofremos muito. Mas estamos sobrevivendo bem. Eu acho que agora, se Deus quiser, o ano que vem, tudo vai regularizar esse país. Não só a saúde. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí no hospital, então, só para começar pela Covid, hoje a situação é absolutamente tranquila, o senhor diria? Tranquilo. Mas nós temos internado ainda. De vez em quando interna um ou outro. Atualmente, hoje, nós temos 2 internados. 2? Covid. Mas assim, num isolamento pequeno, que deve ter até alta rapidamente, entende? Sem muito problema. Realmente está bem administrado, os testes caíram bastante, porque a confusão sempre é com o síndrome gripal, que ainda existe um desejo de fazer teste de Covid, a gente faz, mas mesmo os que têm são bem brandos e bem De qualquer forma, aproveitando o fato que o senhor é diretor do hospital, a escala de médicos e enfermeiros e tudo mais de 2 anos atrás e a de hoje, hein? Já melhorou muito, já estão vivendo melhor. Todos os nossos profissionais de saúde, graças a Deus já estamos bem. Desativamos alguns setores que eram só de atendimento de Covid, mas a coisa está bem e nós estamos ainda sempre com... Você conversou comigo esses dias sobre a máscara. Isso. Porque o governo tirou a necessidade da máscara, tudo. Eu acho que na população geral, no ônibus, no caminho, nas ruas, e mesmo em supermercado, eu acho que pode ser que tenha um ambiente aberto, eu acho que deve ficar. O que eu não acho que deve ficar, por exemplo, é consultório. Eu ainda acho que o consultório médico deve tomar cuidado de usar máscara. Alguns lugares que você, particularmente, tem contato com muita gente, você deve se proteger. Entende? Você vai passar muita gente por você. Você vai fazer um atendimento, uma secretária, por exemplo, e vai atender 100 pessoas num dia. Eu acho que essa pessoa deve continuar usando. Não esses 100 que passam, mas ela deve se proteger. Eu acho que no futuro escola, por exemplo, quando uma criança apresenta uma síndrome gripal, deve ir na escola de máscara. Eu acho que nós devemos mudar o comportamento para o resto da vida. Entende? Porque nós não podemos ficar sujeitos a uma ou outra crise como nós tivemos, por falta de cuidado às vezes, entende? Então vamos cuidar um pouco mais dessa relação de saúde. Se aparecer alguma coisa diferente, se isola, coloca máscara, vamos cuidar da população como um todo, né? Antes da Covid, doutor Durante, a gente sempre via imagens, principalmente no Oriente, né? Então a China, Japão. Eles, se uma pessoa estivesse gripada, essa pessoa já tem o hábito lá de colocar a máscara para evitar de passar para os outros. Será que depois dessa pandemia a gente criaria esse hábito aqui no brasileiro que passa no sinal vermelho do trânsito, por exemplo? É difícil. Eu acho, né? que daqui a pouco todo mundo abandona essa ideia, também é isso que nós estamos conversando. Não tenho dúvida. Mas eu acho que o profissional de saúde, ou o pessoal, vocês que têm muito contato com muita gente, deve tomar cuidado para você. Para você não ser um vetor, não ser uma pessoa que vai transmitir para os outros que vão passar a seguir, entende, você. Eu acho que esse cuidado é interessante. Eu acredito, eu acho que daqui a pouco o brasileiro, como você falou, vai precisar, mas eu acho que está se tomando mais juízo em relação a tudo, entende? Eu acho que nós vamos, se Deus quiser, esse ano vai ser uma mudança
grande de pensamento, se Deus quiser. Ô, doutor, mas a desobrigação do uso de máscara recente aí que o governo mexeu no decreto se refere apenas a transporte público no estado de São Paulo. Nos ambientes médicos, por assim entendendo, então, farmácia, consultórios, hospitais e tudo, ainda não foi abolida a obrigatoriedade, não, né? Aqui nós não entramos sem. E nosso médico, os enfermeiros, profissionais de saúde são intimados a usar. Sim. Entende? Deve usar dentro da área hospitalar, ele deve usar. Os consultórios devem ser usados, o médico principalmente. Eu acho que os profissionais de saúde não estão liberados nos ambientes de trabalho a deixar de usar máscara. Eu acho que isso aí nós temos que tomar cuidado para a nossa saúde e para a saúde da população. Doutor Durante, eu procurei observar algumas coisas de algumas cidades, ou porque nessas cidades eu tenho parentes, ou cidades típicas do interior de São Paulo, que suas santas casas e hospitais antes não tinham tantos recursos, tanto equipamento. E hoje, apesar de muita confusão da época, esse dinheiro público que veio para hospitais, bom, teve lá um lado duvidoso da aplicação devida aí do dinheiro e tal, mas, no geral, falando daquilo onde o dinheiro veio e foi investido, de certa forma, hoje eu vejo santas casas em localidades pequenas no estado que têm equipamentos hoje que eles não tinham antes. Quer dizer que, de certa forma, apesar da pandemia, algum legado, algum avanço, as cidades menos providas aí passaram a ter. Não sei se é só impressão minha. Nós tivemos um governo que realmente correspondeu em termos de financiamento, com toda a área de saúde, todas as prefeituras fecharam no vermelho, no azul, como não acontecia nunca, porque realmente não faltou empenho do governo de dar dinheiro. Isso nós não podemos negar. Foi entregue dinheiro para todo mundo montar seu hospital de campanha, seus aparelhos. Hoje todo lugar tem tomografia, todo lugar tem. Eu acho que houve um avanço sim na saúde grande. É que o controle dessas aplicações é que são complicadas. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nós vamos. E houve uma melhora, sim. Uma conscientização do povo. Eu acho que o povo está se conscientizando, inclusive, de que foi feito, para que foi feito. Entende? E que deverá refletir nos próximos anos agora, nas próximas eleições, inclusive também. Sem falar nisso, né? Sem falar em eleição, pelo amor de Deus, para nós dois não ficarmos expostos aí. Hoje em dia, de qualquer maneira, nós só queremos que o povo pense. Pense e veja o que ele quer na vida, né? Doutor Durante, aí eu sei que ao falar sobre isso, alguém vai falar, mas lá não sei aonde desviaram o dinheiro. Gente, nós não podemos falar pelas exceções, né? Nós temos que falar pela maioria, que na maioria dos casos o dinheiro chegou e onde o dinheiro teve a devida finalidade, hoje hospitais pequenos, principalmente de cidades pequenas, do interior do Brasil, passaram a ter equipamentos que eles talvez não teriam nunca se não fosse a urgência da pandemia. Entendeu? Passaram a ter, sim, alguma melhora. Ficou um legado aí, pelo menos. Foi. Eu acho que foi um aprendizado, pelo menos, e alguma coisa que cresceu em termos de material. Eu acho verdade. Que, sem dúvida. É verdade. Doutor Durante, porém, se de um lado nós temos os hospitais hoje perfeitamente tranquilos aí nessa questão da Covid, de outro lado, eles continuam sendo procurados agora, os hospitais de um modo geral têm sido procurados mais, sobretudo por quais razões, então, agora? Olha só, hoje nós temos muito. Como esses últimos semanas nós tivemos gripe, mudança climática, tudo, então voltaram as síndromes gripais, pneumonia, uma coisa que nós temos muito é cálculo renal. Então, as infecções urinárias, esses cálculos tiveram muito. Obstetrícia voltou, as partes normais, as cesáreas voltaram a ter. Quer dizer, voltou a ser o que era sempre. Um paciente vendo 24 horas mais por uma dor abdominal, ou por uma gastroenterite, ou por um estado gripal. Aquilo que já era antes. Agora já está no padrão normal. Mas, doutor Durante, o estado gripal e mesmo os problemas respiratórios dá até para entender, porque essa época é terrível mesmo, né? Mas essas situações urinárias aí, infecções urinárias, cálculo renal, por que no inverno isso se acentua?
Olha, você toma menos água. Aí, tá, Na realidade. Então é isso aí. Se você tomar mais água, você vai evitar que você tenha cálculo renal. E no inverno, você toma menos água. Deveria tomar mais, mas toma menos e isso se forma mais cálculo ou tem mais cólica renal. Então isso que acontece. Mas dentro do normal, nada excepcional. Hoje existe uma tecnologia para esses cálculos que abrevia muito a dor do paciente, entende? Então, também bem administrável, sem problema nenhum. O que nós temos que tomar cuidado muito ainda, voltar a falar em obesidade. Obesidade hoje é a causa principal do nosso problema de hipertensão, diabetes, esse pessoal nos procura também muito por causa disso. Então, tem que cuidar, fazer uma campanha como fizemos do Covid para a obesidade, com controle da saúde da população nesse aspecto, de prevenção de hipertensão, diabetes e tudo mais. Mas a tecnologia aí para cálculo renal seria o quê? A máquina calculadora científica? Não, tem um aparelho hoje, que você passa pela uretra sem operar e você tira o cálculo com um catéter. Você vai até o rim, é um procedimento simples, tranquilo e que rapidamente você tira a dor. Então isso aí tem sido uma grande procura. Agora tem que ser educado, que toma mais água para evitar isso, porque sempre é um trauma cirúrgico. Que interessante, quer dizer que beber bastante água não é isto que acumula cristais e formam pedras, pelo contrário, a ausência... Exatamente, a ausência da água concentra mais a urina e ela forma mais calma. E eu sempre imaginei que a pessoa que bebe muita água tende a formar mais pedras, então não é o contrário. Exatamente, é o contrário. Precisa tomar muita água. E no inverno a gente esquece de tomar água porque... Não toma nada, né? Você não toma nada. Não transpira, não, parece que o organismo não... Exatamente. Entende? Mas a gente fala e perde muita água na respiração. Entende? O povo não imagina, mas só na respiração e transpiração, de você respirar, falar e suar, você perde mais de 1 litro de água por dia. Só isso. Porque você fala, você vai eliminando gotículas na respiração e no falar. Então, uma é essa, a outra você transpira, pouco ou transpira. Então, só esse tipo de comportamento você já perde muito. Quer dizer, então você concentra muito a tua urina. Você pode olhar que todo mundo hoje acorda e urina uma urina mais escura do que normalmente. É verdade. Isso concentra mais. Então, deve tomar mais água, deve cuidar disso para que você não tenha cálculo renal e não tenha algumas infecções urinárias. Poxa, eu nunca imaginei que cálculo renal tivesse a ver com inverno ou fosse decorrente. Com água. É por isso que então aprendemos uma boa hoje, hein? Vamos fazer o pessoal tomar água. Cada entrevista que a gente faz com vocês que são médicos aqui, realmente acabam se convertendo numa grande oportunidade de a gente aprender, pô. E a coisa do dia a dia básica, tomar água, básico, não tem, né? Sem dúvida. Não tem. Independente da composição da água, porque nós sabemos, por exemplo, Matão é uma cidade cuja água, eu não sei se o componente é esse mesmo, mas que ela tem muito cálcio, algo assim. Característico aqui do nosso... da água que, enfim, típica da água nossa aqui do solo, sei lá, enfim, porque ela seria muito, tem muito cálcio, né? E independente disso, manda bala, tem que beber água. Tem que tomar água. Tem que tomar água. Porque o cálcio sozinho ele não vai fazer nada, ele vai ter que juntar. Então você só terá se você tiver uma concentração de cálcio. Se essa urina ficar no seu rim o dia todo sem urinar, só pode concentrar mais. Então é tomar água, sem dúvida nenhuma. Junta a garrafinha aí, leva a garrafinha sempre junto, aí, copo do lado, sei lá. As mulheres têm mais hábito de tomar água que homem. É verdade. Elas andam na bolsa com uma garrafinha, sempre. É muito importante. Verdade. Será, hein? E de homem não, você nunca viu um homem com uma garrafinha. Mas não mulher, porque você vê. Não porque o organismo da mulher requeira mais água. Eu acho que é mais uma questão de que elas têm mais disciplina, né? Hábito. Sem dúvida. Só pode mulher ser. Mais disciplinada que homem. Eu esqueço, doutor, durante, às vezes, das 7 horas da noite, e falo, meu Deus, eu não bebi água hoje. Não tomei água nenhuma, exatamente. Olha, nessa época do inverno, eu esqueço. Acho que todos, né?
Doutor Durante, a entrevista foi ótima, primeiro por sabermos dessa desocupação por doenças de Covid, que é uma grande notícia, também saber como é que os hospitais agora estão aqui, demanda estão atendendo, e ao saber disso aprendemos que no inverno, ainda que não dê sede, que a boca seca não requeira isso, água, água, água e água, meu amigo. Isso aí, ótimo. Isso. Doutor Durante, um grande abraço, é sempre muito simpático e querido aqui, viu? Sempre muito obrigado. Aqui do nosso. Um abraço. Outro abraço. Boa semana. Ao senhor também, muito obrigado.